diferença do mundo, na época dos nossos pais e hoje, o Max Geringer fala isso ainda, né? É a velocidade. Então você pegava um fax, um memorando, que tinha que rodar o Brasil inteiro numa empresa de abrangência nacional, demorava um mês para a informação chegar em todos. Agora. Hoje você apertou um botão e aí com YouTube, Instagram e tudo mais, você tem os vendedores de conteúdo, mas muitas vezes são vendedores do caos. Sim. Então eles fazem o caos para vender. Isso. Então a gente tem cada dia sido consultados com um encaminhamento de um vídeo, né, no Stories do Instagram, no YouTube, perguntando, isso procede? Sim. Essa é a pergunta do cliente. Isso procede? De vez em quando eu mando uma pra você. Então, isso procede? Então, isso aqui é verdade? Aí se você entrar hoje no YouTube ou no Instagram, o julgamento do ITBI já acabou. Só não avisaram no Supremo. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar. A contabilidade sempre se encontra aqui com a estratégia nesse podcast que a gente adora trazer convidados como esse ilustre amigo, um advogado que eu admiro demais, um tributarista que tem um escritório extremamente conceituado aqui na região de Campinas, Rafael Mendes, da MMC Advogados. Muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado esse bate-papo aqui para a gente trazer aí algo relevante para esses empresários que nos ouvem, nos assistem. Muito legal. Primeiro, agradecer o convite. Amizade e parceria de muito tempo, o escritório fundado em 2011, nós temos essa parceria acho que desde então, no mínimo. Verdade, né? Verdade. Desde 2011. Muitas histórias, não vai dar tempo aqui, mas realmente o escritório Silveira super consolidado de gerações, né? Muito, já aqui em Campinas e Barão Geraldo, e a gente tem bastante parceria com clientes em comum. E é uma alegria estar aqui no podcast, que eu já sou fã. Legal, legal. Vamos falar um pouquinho da história do escritório, da sua história aí na advocacia. Vamos lá. Bom, onde começou, ou antes disso, né? Eu comecei a trabalhar como estagiário em 98, me formei em 2002, fui para um escritório tributário em 2006, fazia mais uma advocacia generalista antes. Isso foi bom até, depois eu vou chegar no ponto de hoje. E desde 2006 fiquei no escritório de porte, aqui hoje até o nosso provavelmente seja um tamanho equivalente ou até maior, e fiquei como gerente da área tributária contenciosa. Em 2011 decidi abrir o próprio escritório, empreender, aí começa um pouco da intersecção aqui com o Silveira, e a gente saiu, eu saí, né, depois veio logo a Érica e a Ana, que são os 3 sócios fundadores, e no começo foi uma folha de A4, com uma série de contatos, muitos escritórios de contabilidade, muitos escritórios de advocacia, porque a nossa ideia no começo era ter um escritório de nicho, tá? O que isso já é complexo numa cidade como Campinas, com a expertise tributária minha, um pouco mais generalista também, da Ana tributária e da Érica societária e contratos, para a gente atuar em due diligence, em M&A, em reestruturação, reorganização de empresas. E aí, muitos escritórios de advocacia, né, atendem cível, um contencioso em geral, mas muito cível e trabalhista. Sim. Né? E aí, a ideia era para colocar o escritório à disposição, e aí totalmente desprovido de vaidade, e a gente continua assim, graças a Deus, porque esse é um perigo enorme. Né, derruba qualquer um, né, derruba qualquer um. A incompetência derruba, mas a vaidade também. Sim. E visitamos, então, acho que o Silveira vem um pouco nessa época também, das visitas iniciais aí, segundo semestre de 2011, e aí começamos o escritório. Eu e Ana Carolina como sócios da área tributária, a Érica como sócia da área societária e contratos, e ao longo do tempo começou, né, a gente faz o contrato mensal com empresas de middle, né, empresas familiares, aí você acaba atendendo tudo. Cível, comecei a atender um pouco do cível. Não quero cível, não quero cível. Resumo da ópera, cível é uma das maiores áreas do escritório hoje. Cível contencioso. Trabalhista eu não quero. Aí tinha o Rian, que você conhece bem também, aqui de Barão Geraldo, né? Sim, sim. Nascido e criado aqui. Um grande trabalhista. Grande advogado trabalhista. E o Rian tinha um escritório, né? Com um irmão e um amigo, né? De faculdade, provavelmente, enfim, amigo da vida. E ele fazia o nosso trabalhista. E os clientes, aberto com os clientes que ele fazia e tal. E eis que também a gente não queria crescer no trabalhista. Quando o Rian nos procura dizendo que ia abrir o próprio escritório, que ia seguir uma carreira solo,
a gente já tinha uns 150 processos em andamento de clientes em que ele fazia essa gestão. Né? Aí o Rian entrou aí para dentro da estrutura, em vez de ter uma estrutura autônoma, como sócio da área trabalhista em 2018. Legal. E aí a gente tem hoje acho que umas 3 mil pastas trabalhistas, 100% reclamado, 100% empresa. Legal. Né? E é a maior área em headcount, em cabeças, né? em profissionais do escritório. Olha então aqui. Aquela história, eu não quero trabalhista, eu não quero civil. Né? O tributário não é tão grande, porque o tributário você consegue trabalhar. O tributário não tem audiência. Sim. Né? Sim. Então o trabalhista nós temos 60 a 70 audiências por semana. Então, ainda que você tenha uma rede muito boa e competente de correspondentes Brasil inteiro, você precisa ter as pessoas, a gente faz as defesas, concentra, etc. Sim. E aí, temos uma unidade em São Paulo, né? Hoje a estrutura tem aproximadamente 40 advogados, 65 pessoas. Legal. Tá? A base do escritório é na Nova Campinas, também foram inúmeras mudanças de local físico, né? Porque é difícil a gente planejar crescimento, né? Sim, se fosse assim, eu já estava nesse imóvel desde 2011, se eu tiver, né? se fosse possível financeiramente, né? E hoje a gente está no Balão da Hermas Braga, escritório bem amplo, uma unidade em São Paulo, e a gente abriu agora, há 2 semanas, uma unidade em São José do Rio Preto. Legal, eu vi até nas mídias aí, uma inauguração. Aí, a gente deu um kickoff lá com uma palestra sobre reforma tributária, alguns temas, né, em direito tributário que estão em voga e que estão atingindo aí a todos, e foi para a área médica, que também é um outro desafio, né? Sim. Atender a área médica é um desafio específico, porque os médicos também são muito focados na atividade fim. Sim. E por vezes não se atentam, ou não dão a devida importância aí para a gestão, para a administração, para o financeiro. E aí foi uma palestra super proveitosa, um kickoff, um lugar muito agradável, uma cidade que, claro, menor que Campinas, mas uma cidade de uma relevância econômica. Não, é muito próspera. Capital daquela região, são 38. O paralelo com Campinas é muito similar, tá? Existe uma região metropolitana de São José do Rio Preto, uma área de saúde muito forte, são, sei lá, 500 mil habitantes, atende 2 milhões de pessoas na área médica. Olha. Né? Então são 37 municípios, claro que são quase 400 quilômetros daqui, mas com uma rodovia excelente, né? É uma cidade que proporciona muita coisa legal, assim como Campinas, claro. Sim. Campinas tem uma vantagem logística, né? Sim. Que é onde a gente está situado, proximidade de São Paulo, Viracopos, os hubs rodoviários, o litoral, né? Mas enfim, esse é um pouco da história do escritório, né? Ano que vem a gente completa 15 anos aí de existência. Que legal. Né? E eu acompanhei que nem desde o começo e assim, é muito bonito ver a história e até mesmo uma história muito de uma sociedade de sucesso, né, cara? Vocês são ali muito claros, muito transparentes, muito diretos aí entre vocês sócios e fomentando e alimentando aquilo que cada um sabe contribuir e trazendo novos sócios, né? Eu acho que é uma cabeça de gestor mesmo. A gente falou até no começo, pô, talvez é isso que a gente pode conversar aqui. Pô, um advogado também é empresário. Não, hoje a minha, claro, eu faço uma boa parte da administração, a Érica faz o RH. Sim. Que é um desafio, né? A cultura, a sedimentação da cultura, a gestão de pessoas, isso é um desafio enorme. Muito. Né? Eu acho que é o maior desafio hoje, porque a parte do direito material, o jurídico, de uma forma ou de outra, a gente busca, né? Dentro do conhecimento, a gente vai buscando aí os caminhos e as ferramentas para chegar, né, no objetivo. Mas a gestão de pessoas, um desafio enorme, a Érica está incumbida aí dessa parte e claro que além da área societária e contratos, eu hoje sou sócio responsável pela área civil. Sim, voltando na história do generalista, né? A gente adotou isso, um sócio para cada área, para que tenha uma linha reta entre coordenação, gerência e sócios. A Ana na área tributária, o Rian na área trabalhista. Nós implementamos também uma área, claro, tem um RH hoje, né, o porte do escritório, estrutura, uma administração robusta. E a gente implementou controladoria. Que legal, cara. Né? Que é uma área que está crescendo bastante em gestão, controle, processos, procedimentos, BI e inteligência artificial, que é outro tema que a gente não tem como fugir. Não. Tem que saber usar e de uma forma, obviamente, responsável e assertiva. Né? Então, essa é a estrutura. E a gente até revisitou um pouco da cultura, do conceito, do escritório, missão, visão, valores, etc. E a palavra que ficou, claro que uma boa entrega não é um predicado, né? Eu acho que excelência na entrega é uma obrigação.
mas o que ficou foi a proximidade com os clientes. Sim. Então, essa proximidade, isso não é centralizar, é uma proximidade, é saber o que está acontecendo, é conseguir delegar e participar do processo, né, como um todo. E os clientes terem um conforto e que os sócios e as pessoas mais sêniores, né, as pessoas em cargos de liderança, consigam atender. E olhando sempre para o crescimento, né, para o crescimento no sentido de que pessoas possam galgar outras posições lá dentro. Legal. E que a gente possa ter um crescimento orgânico, como vem sendo aí desde 2011. Muitas vezes a gente vê isso, né, em todos os segmentos, e a advocacia não seria diferente. Tudo isso envolve a sede de crescer. E se você não atrai bons profissionais ou bons sócios, se você não tem a sede de crescer. E muitas advocacias realmente podem ter uma qualidade exemplar, e só que ela está muito dependente do sócio. E isso vai criar um déficit ali, talvez de segurança para quem está lá dentro e para os clientes também. Porque, de certa forma, o risco se dilui um pouco quando Exatamente. Você tem uma equipe maior. Então, é necessário crescer com gente. Exatamente. É o dilema do fundador, né? Sim. É o tamanho do braço do fundador. Então, quando você traz outras pessoas, capacita e vem seguindo a mesma cultura, né, seguindo os mesmos princípios, o que o escritório pensa, né, como negócio, aí fica mais fácil que a gente cresça e que fuja do dilema do fundador. Não está errado, é uma escolha, né? Uma bifurcação. Sim. Então, não, quero ficar desse tamanho, meu escritório é nicho. Sim. Bom, não, queremos crescer para que haja uma perpetuidade da entidade. Sim. E assim que a gente espera seguir mais 15. É isso aí, deixar um legado, uma história, né? E, cara, é difícil demais não abordarmos os assuntos não só de gestão do escritório, esses desafios, que é muito interessante que você fale, porque eu, acompanhando de perto, sei o nível de relacionamento que você constrói com os seus clientes, o esforço que vocês têm quanto a isso, não só a questão natural do Rafael, Sim. que agrega e que consegue ter amigos, construir amigos de forma leal, agradável, né? Ser interessado e interessante, não interesseiro. Exatamente. Isso é muito interessante para que você atraia as pessoas e, consequentemente, eu acho que é fruto do relacionamento. De uma forma natural, né? De uma forma natural. E você vai construindo clientes, assim, quantos clientes que a gente tem em comum que talvez assim, já era seu cliente em 2011. Sim. E continuam clientes. O que a gente fala também, eu acho que a máxima é a mesma. Até fazendo um parênteses para não esquecer, fiquei muito feliz de bater papo com o seu pai outro dia. Foi super agradável, um domingo, não tinha nada a ver com o trabalho, Sim. Só para registrar e não esquecer aqui. É disso, cara, é de relacionamento. Exatamente. Você vê quantos minutos ele precisa para... Não tem jeito. Super carismático. E o que a gente fala, e tive uma reunião até com uma empresa americana, a gente vai conversar depois Sim. sobre isso, um prospect, estiveram ontem no escritório, vindos de New Jersey e da Flórida. Potência, uma indústria que está querendo vir para cá, já tem presença mundial, mas ele falou, nós queremos que você faça o setup, mas nós queremos que você continue daqui 10 anos, 20 anos. Aí eu falei, olha, veja, eu ia chegar nesse ponto em algum momento ali, né, Sim. tentando achar o momento, mas nosso escritório é um escritório de clientes, não é um escritório de casos. Então, se eu fizer a estruturação dessa empresa americana, trago os sócios estrangeiros, abro aqui o CNPJ, procuradores, Banco Central, a abertura de conta bancária, junta comercial, entrego esse pacote pronto, é um caso. Sim. Mas o que interessa para a gente é seguir o caminho, né? É andar junto com esse cliente e olhar o crescimento, ajudar nas dificuldades, né? Parabenizar aí nas conquistas Sim. e assim vai. Construir juntos, que né? Isso é claro que eu fazia muito tempo que eu não vim aqui, fiquei impressionado com a estrutura, parabéns. Obrigado. Né? Com muita gente nova, né? Muito gás, muitas ideias. E o nosso é a mesma coisa, o paralelo é muito parecido, né? Sim, sim. E sabe o que eu vejo muito de similar, e a gente muitas vezes não tem como fugir, quando o seu foco é no cliente e não é no caso, é muito difícil você não aceitar a ideia do ecossistema. É muito difícil você não aceitar a questão de que você tinha que ter o braço civil, Sim. Você tinha que ter o braço trabalhista. Por quê? O foco é no cliente. E tinha uma correlação muito importante. Logo que você não precisa ir para o extremo, talvez um penal. Sim, é o que nós não temos hoje, mas nós temos parceiros em São Paulo, em Campinas. Sim, Campinas que entrega a solução, né?
Campinas tem um dos melhores advogados do Brasil, que é um escritório de nicho, está em Campinas. Sim. Que eu tenho até a honra de dizer que é amigo, Legal. além de parceiro e cliente. E então a gente fica confortável, claro que você não quer usar esse tipo de serviço ordinariamente, mas sempre que precisa você tem esse apoio. Isso Trazer é mais a solução importante. para o cliente. Trazer a solução completa. Tanto o nosso escritório hoje, conceitualmente, no mundo jurídico, ele é tido como abrangente. Ele não é o full service, porque Sim. a gente não tem o criminal, o penal. Tá? Sim. Mas essa é uma opção. A gente tem que ter certeza do que a gente não faz. Exatamente. É mais do que o restante, porque o restante pode acoplar. Hein? Eu costumo dizer que a imaginação é limitada, a realidade não é. Em direito tributário a gente vive isso, claro que no civil também, com questões fáticas que se desafiam o razoável. Mais, então, a realidade é ilimitada. Então a gente tem que dizer só, o que eu não faço, o resto a gente vai se adaptar. Perfeito, perfeito. E, cara, esse modelo de gestão para advogados, eu percebo que é um desafio maior. O próprio profissional do direito, profissional advogado, ele é questionador, ele é inquieto, ele é curioso, assim, na sua grande maioria, ele é independente, autônomo. Tem algumas características que, com certeza, para a Érica, principalmente lá, que está à frente dessa questão do RH, a retenção, evitar turnover. Deve ser extremamente desafiador nesse sentido. O que a gente tem tentado com um plano de carreira, né, uma trilha de carreira que a gente fala, é para que as pessoas consigam olhar para frente, ter um norte. Para onde eu posso ir, né? Em 2 anos onde eu posso estar, em 5 anos onde eu posso estar. Então, trazer uma previsibilidade para que a pessoa possa trabalhar e entender o caminho que ela tem que trilhar. E, para chegar lá, o que precisa? É uma pós-graduação? É uma segunda língua? Sim. É desenvolver uma habilidade de relacionamento interpessoal? É desenvolver uma habilidade em gestão? Sim. Porque nós temos líderes. Abaixo dos gerentes, nós temos os líderes de área. Então, esse é um desafio. O que eu costumo, e que sempre isso pautou a minha vida, é ser inconformado. Sim. Curioso, inquieto. Inquieto. Então, assim, chega um caso. Isso aconteceu no passado, não no escritório, numa outra estrutura. Tinha um caso que era emblemático e a gente precisava entrar com uma mandado de segurança. Uhum. Eu não lembro exatamente, acho que era uma mandado de segurança para poder incluir determinados débitos sem a multa qualificada, ou seja, sem a multa de 150%, com a multa de ofício de 75%, um caso federal, no Refis X, 2009, tá? Sim. Ok. Aí tinha uma advogada, eu passei o caso e falei, não, mas isso não dá certo. Não, mas isso não vai dar certo. Vamos. Não vai e tal. Falei, então vou te tirar. A outra pessoa vai fazer, porque isso já é difícil, já é difícil ganhar. Você não acredita? Resumo da ópera, essa liminar saiu no valor econômico, foi a primeira de outras que depois vieram, poucas, mas vieram, e foi uma matéria do valor econômico espontânea. Sim, não é paga, né? Não foi. Patrocinada. Então eu costumo falar isso, a gente tem que ser inconformado, trazer o máximo possível, pensar sempre 360. Né? Calça o sapato de quem está do outro lado, calça o seu, pensa um pouco nas consequências, faz uma análise SWOT. Então, isso para o direito. Agora, para que a pessoa possa trabalhar de forma tranquila, que tenha esse caminho de crescimento dentro do escritório de uma forma clara e previsível. Sim. Não é fácil, mas tem que ser claro e previsível. Verdade. E tem um outro ponto de gestão, que eu queria entrar muito na reforma tributária, nos impactos que você está sentindo dessa questão econômica, mas uma questão de gestão dos nossos negócios, que eu acho que tem alguma coisa, algum ponto em comum, que é a própria regulamentação das classes, né? da OAB, como o CRC, que limitam a gente como ideias empresariais e que você vai abrir um ecossistema e que você vai entrar investidores. São dois segmentos muito similares nesse sentido. Você tem um bloqueio. Assim como os médicos também, né, com CRM. Isso quando a gente fala em sociedade uniprofissional, a gente remete ao decreto 406 de 68, que traz o ISS reduzido para esse tipo de sociedade, empresa, né? Eu falo empresa, mas não é uma empresa. Então, essas limitadas de sociedade de profissão regulamentada, que somos nós, dentistas, médicos, etc., tem uma limitação enorme. Primeiro, não pode ter pessoa jurídica. Segundo, não pode ter um consultor de administração, financeiro, etc. E eu acho que hoje
a complexidade da prestação de serviço... Exige isso. Cara, se você vai fazer um processo, um M&A ou uma recuperação judicial, Sim. o cara ele é especializado no escritório de recuperação judicial. Ele tem que ter um outro escritório que não é de advocacia junto. Por quê? Porque ele tem que ter o advisor financeiro, ele tem que ter um cara de gestão, ele tem que ter uma série de ferramentas, senão ele não consegue prestar o serviço. E habilidades técnicas, né, cara? Técnicas, extremamente técnicas. Então, na reforma, inclusive, a proposta para as sociedades de profissão regulamentada é uma redução de 30% na alíquota, que é uma incógnita, Sim. se é 26,5, 27, 28. 28. Mas da alíquota, em tese a Receita Federal, o governo quer 28, fala-se em 26,5, Sim. mas seria 30% da redução sobre essa alíquota máxima, somando CBS e IBS. Esse 30% vem para neutralizar um pouco o fim do ISS, né, ofício. Mas ainda nós vamos ter o IBS como mecanismo de atratividade dos municípios para onde você se estabelece. Porque provavelmente terão alíquotas distintas do IBS. Aí, Campinas, vou dar um exemplo, Campinas antigamente era 2%. Sim. O ISS homologação, 2% do faturamento paramédico. Ao longo do tempo isso foi subindo para 5%. Campinas está colada em Valinhos, por exemplo. Valinhos provavelmente seja um ISS menor. Sim. Então, se você tem uma opção de escolher um município para atender realmente, né, não ter um P.O. Box, né, mas ter a operação lá, pode ser que seja uma opção para essas pessoas. Então, eu acho que isso tem que ser revisitado de alguma forma, porque o mercado está aí, né? Hoje você vê em redes sociais, os próprios advogados, tá? Estou falando aqui da minha área especificamente, que tem uma atividade muito mais ampla do que estritamente a jurídica. Num M&A, por exemplo, você precisa. Sim, até o mercado exige isso. O mercado fala assim, pô, eu vou me limitar aqui, né? Vou fechar a visão, não vou enxergar o que o mercado está pedindo. E uma das questões de gestão é assim, cara, se o mercado está gritando, está pedindo, como não fazer? Então é algo que fica Exatamente. numa discussão. Existe assim, um hiato aí, né? Aqui. O próprio esse potencial cliente dos Estados Unidos que veio ontem, ele falou assim, Rafael, você cuida de tudo, então. Contabilidade, do jurídico, do despachante aduaneiro e do sistema, do RP. Sim. Eu falei, não posso. Então. Eu posso te ajudar. Porque eu posso fazer, a gente pode concentrar, não a gestão, mas o canal de comunicação junto. Facilitar. Para facilitar. Sim. Mas aí a gente entra no que é hoje, né? Sim. Feliz ou infelizmente. Que eu costumo falar, que é um círculo virtuoso de pessoas. Sim. Está próximo de quem a gente sabe que entrega. Que são, para mim, não estou aqui puxando a sardinha porque eu estou no escritório de contabilidade, mas a profissão que mais mudou nos últimos 20, 15, 10 anos foi a contabilidade. Sim. De todas, sim, foi a contabilidade. Hoje a responsabilidade do profissional para entrega de apuração e entrega de obrigação acessória, seja federal, estadual, municipal, é enorme. Por quê? Porque a gente vive num país caótico em termos de legislação. Falou manicômio tributário. Manicômio tributário. Eu não sei aqui de cabeça, mas assim, são centenas de leis que são alteradas diariamente. Sim. Então, um escritório de contabilidade competente, próximo. 2, um sistema que converse com os softwares, né? Enfim, dos entes, a integração com os entes públicos e com a empresa. Sim. Então, escritório, empresa, entes públicos. Né? No caso desse cliente, um despachante aduaneiro, né? Um cara de gestão financeira, de repente, que você precise, uma gestão fabril. Sim. Então, precisa dessas pessoas próximas, um cara que precisa fazer um valuation. Sim. Né? Revisitar um fluxo de caixa, uma governança. Controladoria mesmo. Próprio RH, você precisa de uma consultoria. Né? Hoje no escritório a gente tem uma consultoria em RH e uma consultoria financeira. Sim. Não tem como não ter. Não tem como não ter. E quanto assim, vamos entrar um pouco nesse mercado desse momento que impacta muito o lado jurídico e principalmente para os tributaristas. O que você está sentindo, cara? Vem assim, desde o que vocês estão alertando, quais são as principais alertas que vocês estão fazendo para os seus clientes ali, que são recorrentes, que são clientes full-time seus ali, quanto a essa reforma tributária e o que... Vamos pensar, principais alertas para a gente aproveitar o canal aqui também e falar um pouquinho desse ponto. Legal. Bom, vamos lá.
Quem está no lucro real, tá? Empresas de grande porte, estrutura, que já vivem no regime da não cumulatividade para PIS/COFINS, para ICMS, Sim. tem controles, contabilidade de custo, né? Então, para esses players e que trabalham em compliance, para essas empresas, vai mudar pouco. Sim. Né? Eu acho que para essas empresas o benefício é direto e na veia. Por quê? Porque essa reforma ela vai reduzir, não vou falar acabar, porque isso é uma palavra muito forte, eu não posso atestar isso, mas vai reduzir sensivelmente as empresas que trabalham na informalidade, Sim. que não trabalham em compliance. Então, quem está aqui já em compliance, auditado, ou seja... Tem governança, tem tudo. Cara, 100% formal. Esse cara, a reforma tributária, eu não estou falando de aumento de carga tributária, diminuição, mas eu estou falando que esse cara já está preparado. A customização em IRP dele é um detalhe. É um detalhe. Porque essa reforma, né, ela é tecnológica. Na verdade, as bases são a simplicidade, a não cumulatividade plena, etc. O discurso é bonito, né? Sim. Claro que a gente vai ter um 2026 aí, que é o ano de transição, né? Somente com lançar as alíquotas reduzidas ali do IBS, CBS. Testar de um jeito para... No layout da nota fiscal. Mas o que as empresas têm que fazer é customizar os seus sistemas, conversar com a contabilidade, conversar com os prestadores, reanalisar os contratos, que eles vão ter impactos. Sim. Né? Tem muita empresa que tem contratos longos. Longos, exatamente. 2 anos, 3 anos indeterminados. Esse contrato tem que ser aditivado. Sim. Todos têm que ser. Ainda que ele seja alterado o prazo para 1 ano, que seja. E precisa ser conversado, precisa colocar esse assunto na mesa. Sim. Segundo, como a gente está falando de não cumulatividade plena, tá? Isso vai impactar muito a prestação de serviço. Sim. Tá? Por quê? Porque as despesas dedutíveis são limitadas. Nós trabalhamos com capital humano. Sim. Né? Com geração de trabalho em cima do capital humano que você tem, que é seu ativo. Isso não é dedutível para CBS e IBS. Então, eu falei isso para as clínicas, falando aqui para os prestadores de serviço, tem que ter uma conciliação bancária, uma contabilidade de custos, tudo tem que pedir nota ou recibo. Sim. Né? Aquela reforminha que o cara vem aqui, troca, sei lá, 3 lâmpadas, nota. Vai fazer diferença. Manutenção do ar-condicionado, tudo vai fazer diferença. Sim. Não tem como. Porque quem está no lucro presumido hoje, você não se importa, pode não se importar tanto. Né? Eu acho que vocês se importam, a gente se importa pelo tamanho, pela estrutura, pela complexidade, né? Conciliação bancária, isso é importante, né? Mas isso é essencial. Só não vai mudar para quem está no simples e vende para B2C. Sim. Simples para B2B, ou ele entra no simples híbrido, que aí ele vai descolar o CBS e o IBS para entrar na não cumulatividade, ou ele vai perder mercado. Porque o cara, eu, Rafael, que preciso, porque só para contextualizar, o simples não dá crédito. Sim. Então eu tenho um fornecedor do simples que vende para mim ou que presta um serviço para mim, se ele tiver no simples puro, o que o comprador do serviço da mercadoria vai fazer, vai apertar ele no preço. Sim, vai. Ou ele desconta, ou ele compensa no desconto. Isso no B2B. No B2C, o consumidor final não vai olhar para isso, já não vai mudar. Continua na DAS, né? Todos os tributos aglutinados, até 3.600.000, ok. Mas quem não está aí, e aí eu não tenho isso de cabeça, mas a grande maioria das empresas do Brasil estão no simples. Sim. Em massa, pensando em números absolutos, sim. Então, olha o que eu vejo, vê se você concorda. Sabe quando... Imagina um governo que a gente sabe que é um governo mais de esquerda, ele não é tão favorável ao empresário. Ele queria que colocasse na conta dele, gente, não existe mais o simples. Assim, muito difícil, muito agressivo. Para ele falar... Parece que o novo simples, nesse formato, pensando que as outras empresas existem, é um mini presumido. É um convite para o cara não ser mais simples, educadamente. Sabe assim, cara, faz o seguinte, sai do simples. Ele deixou um jeito que faz o seguinte, sai do simples. Não vai ser viável você estar no simples, ou a grande maioria não vai ser viável. Né? E aí qual que é a contrapartida disso? O meu medo, o meu receio? Informalidade. Sim.
crescimento de formalidade. Sim. Então, na verdade, a gente tem um governo, sem entrar em preferências políticas ou não, mas a gente tem um governo de esquerda que é naturalmente assistencialista, ou seja, injeta dinheiro no mercado por meio de benefícios de bolsas, etc. Um governo que só aumentou tributo desde que entrou, só aumentou a carga tributária e, em contrapartida, não reduz despesa. Ninguém fala em reforma administrativa, ninguém fala em olhar para o judiciário, para os militares, enfim, e olhar para benefícios, para corte de benefícios que podem não ser ilegais, mas que não comportam mais hoje. Sim, que faria uma diferença. Uma diferença, você tem a Previdência Oficial, que se não tiver outra revisão, tem um déficit gigante que ninguém fala. Por quê? Porque a expectativa de vida aumentou muito nos últimos 20, 30 anos. A expectativa do Estado de São Paulo é mais de 80 anos. Então, sem essa sequência de correções, só aumentar tributo tem um limite. E eu acho que esse limite já chegou. Né? Essa última questão relacionada aí à tributação de dividendos que a gente também vai falar, legal. Está sendo intitulada como tributação dos super ricos, mas não é por aí. Quem está sendo tributado, quem está sendo penalizado, muitas vezes é o empresário que gera emprego, gera receita, tem os stakeholders, tem toda uma comunidade que depende disso. E no final, cara, é uma regra de mercado. Quem vai pagar? O consumidor final. Exatamente. Então as empresas não conseguem manter absorvendo. A gente tem, como empresário, a gente tenta não repassar. É uma reação em cadeia. Mas tentar não repassar é um dos tiros no pé. Sim. Paciência, eu tenho que repassar e ver como a economia vai se comportar. Sim. Isso acaba acontecendo, talvez, na minha visão, de um aumento considerável de uma inflação, de oneração de preço. Sim. Você vai sentir isso na ponta final. Inclusive a reforma provavelmente traga isso por um recálculo do preço mesmo. Sim. Né, na ponta final. E, de novo, quem paga é o consumidor. Não tem jeito. Não tem jeito. No caso do governo e de qualquer governo, todo benefício fiscal ou isenção que é dada aí na partida dupla da contabilidade, numa ponta, você precisa da fonte de receita do outro lado. Sim. Né? E a fonte de receita tem atingido a população assim, diretamente. Sim. Né? E isso, claro que você dá isenção de R$5.000, você continua dando Bolsa Família, nós temos eleição no que vem. Sim. Isso é bom para a eleição. Mas isso, né, com esse déficit fiscal que o governo está trabalhando, só aumenta. Eu não sei, 2027, 2028, se a gente não falar dessa questão da redução da despesa em geral... A gente já sabe que a conta não fecha. Não fecha. Para ver pelo déficit que vai só aumentando. Exatamente. E o impacto, eu vejo na cadeia, né, se você concorda com isso, a cadeia, pensando de uma forma muito resumida, os tributos agora vão estar espalhados. Então, em tese não teremos mais tributos em cascata. Isso. Né? Isso, preponderantemente, assim, dá uma desonerada na indústria, mas o final aqui é quem vai pagar todos os repasses. Se a gente tiver um aumento de carga ao final, mesmo com o sistema da não cumulatividade, é diretamente incluído no preço. Impressionante. Porque ninguém vai. Você não tem como reduzir margem ao ponto de você trabalhar no negativo para poder manter seu preço. E você concorda hoje com esse desenho? Lógico que a gente está falando de uma reforma tributária que está viva, né? Está viva, as coisas estão acontecendo. Sim, muita coisa sendo aprovada, né? Com o carro andando. E até o que você falou, quem está preparado, a alíquota é o de menos. Assim, eu quero dizer, é o de menos. Sim. Né? Não, no fim, o impacto do todo. A alíquota é só imputar, é flegar um número dentro do sistema. Isso é fácil. Mas o cara já sabe precificar, o cara já leva tudo em consideração. Exatamente. Ele não tem nenhum problema. Mas realmente você entende que o mais onerado em todo o desenho que está sendo feito são os prestadores de serviço. Prestadores de serviço, na reforma tributária, sim. Comércio, e comércio tem CMV, tem custo de insumo. Sim. A indústria é a mesma coisa. Né? Na prestação de serviço, né, mantendo uma alíquota aí parecida, não tem despesa dedutível suficiente para fazer frente. Por quê? Porque o seu capital humano não é dedutível. Né? Mesmo ampliando um pouco os itens de dedutibilidade, Sim. não chega ao ponto de equilibrar isso de forma coerente para serviço. Porque tem serviço de 1000% de margem, né? Sim, sei lá, né? sim. Que tem uma escalonabilidade maior, mas a grande maioria não tem. E aí você começa também a discutir se vai ter pejotização de novo, aumento. Aumento. Por quê? Porque eu contrato uma pessoa jurídica e isso gera despesa dedutível Sim. na não cumulatividade.
A Folha não é. Sim. Então, como assim, né? É um contrassenso até para um Total. governo de esquerda que preza pela manutenção do emprego formal. Né? É verdade. Isso realmente pode estar na pauta. Né? É razoável a pessoa pensar, né, o empresário pensar nisso, porque isso depende de manutenção de emprego, isso depende de manutenção do negócio. E aí você tem uma empresa que tem outras que transitam, né, os stakeholders, a comunidade que está em volta, o impacto é muito maior do que só nos colaboradores que eventualmente são desligados ou não. Né? Não, é todo esse impacto. E é engraçado como assim, fazer um elo e uma ponte. A gente está falando de reforma tributária, que tem uma adaptação aí em 2026 para realmente entrar 100% em vigor aí em 2027. A partir de 27, com o CBS, né, o fim do PIS/COFINS, de 27 a 32, fim de 32, a transição do ICM e do ISS para o IBS. Então, vai diminuindo as alíquotas dos tributos atuais e vão aumentando as alíquotas dos tributos, do tributo, né, desculpa, do IBS que vem. Sim, legal. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, para confundir, eles também estão chamando de reforma da renda, que é a questão dos dividendos. Dos dividendos. Que eles passam a ser tributados e já está essa euforia, né, de lucros acumulados e faz uma ata para poder distribuir até 2028. E está todo mundo saindo correndo que nem maluco para atender esse ponto. Claramente parece uma oneração daquelas grandes fortunas ou dos mais ricos e tal. Mas o que você está enxergando de impacto disso? Na verdade, assim, primeiro a história da tributação de dividendos não é nova. Né? É tido como benefício fiscal. A questão é que a alíquota em cima é 34%. Sim. Não é uma questão de tributar dividendo. Todo país que tributa dividendo, ele tem um ajuste entre jurídico e físico. Sim. Né? Quando você tem 34 aqui, você deveria não ter aqui. Então você diminui em cima para você tributar embaixo. A questão é, isso foi criado depois, na minha opinião, tá? Depois daquela questão da PEC da blindagem, do Congresso, o Congresso ficou muito exposto publicamente, né, principalmente a Câmara, e logo se correu atrás disso, que aí vem o primeiro lado, a questão dos R$5.000 da isenção do imposto de renda, que não está errada, na minha opinião. Sim. Por quê? Porque o imposto de renda não é corrigido. Já estava a tabela, a tabela não é corrigida. Isso está errado. Mas todos os governos não mexem nisso. Sim. Tá? Então você deixa sempre para o próximo. Isso você vai dando, o déficit vai aumentando. Sim. Então os R$5.000 eu não acho errado. A questão é que se buscou essa contrapartida, correndo atrás de uma contrapartida, que é essa dos dividendos, e uma lei que, assim, tal como foi aprovada na Câmara, ela não é clara, tá? Ela tem vários pontos que não são claros. Sim. Primeiro ponto, bom, vamos lá, acima de 50 mil, alíquota de 2,5% até a alíquota de 10%, 1.200.000 ano. Aí você tem retenção de 10% na fonte. Sim. Depois tem um mecanismo de restituição se você for... Sim, tem um ajuste lá. Tem um ajuste. Que nem os aluguéis, segunda coisa, segundo ajuste, limite de tributação 34%. Tá? Na PJ. Sim. Lucro real é 34%, sim, direto. E o presumido, como que vai ser contabilizado isso? Que número que você vai pegar, o 34%? Ou é a incidência real sobre a base presumida? Então isso realmente são coisas que não estão claras. Tá? Eu vou te dar um outro exemplo. 49 mil é igual a zero, 51 mil é igual a 2,5%. Devia ser incremental de alguma forma. Sim, né? Sim. Então isso não traz, isso fere o princípio de alguma forma da isonomia. Por mais que seja um conceito subjetivo, fere. Sim. Aí, de novo, a outra questão, vai ter informalidade para a pessoa fazer uma conta de chegada? Para não chegar nos 50 mil reais? Sim. O brasileiro, a gente sabe qual que é a característica, né? Uma delas é criatividade. Exatamente. Então, se começa a se colocar parente na empresa, o esposo... Pessoa jurídica no meio do caminho, que a gente não pode pelo tipo de empresa. Exatamente. Agora, a outra questão é, nós estamos no dia 19 do 11. Tá? Isso foi para o Senado, aprovado de alguma forma ali, isso vai para a sanção, volta para as casas, publicou. 1º de janeiro está valendo. Sim. Tá? Então, nós estamos atentos a isso, acho que é um assunto em voga, que até passou um pouco a reforma tributária, sim, porque começa agora em 1º de janeiro, urgente, todo mundo, os profissionais liberais prestados de serviço estão desesperados, né, querendo entender primeiro, para depois é isso poder, que eu entendi, né? Para poder absorver isso e ver o que pode ser feito, sim, tá, de forma legal. E
Aí começa a história das atas, né? O que vai fazer? O que vai fazer? Porque ninguém fecha o balanço em 31/12. Sim. Você não tem o lucro apurado e fechado no ano em 31/12. Na limitada, você pode deliberar e distribuir depois. Sim. A lei das sociedades anônimas, você tem que deliberar e distribuir. Só que você fecha o balanço até abril. Vai ter passado o prazo. E aí? Aí agora, no Senado, me parece que tentaram acomodar Ajustar essa questão. informação. Então, a minha sugestão, grosso modo, de forma abstrata, é: vamos fazer uma ata. Sim. Por quê? Porque feita a ata, assinada a ata com as formalidades da lei, né, aí eu sugiro até registrar, né, colocar na junta comercial e tudo mais, para que você dê publicidade a essa ata, delibera, e aí você tem a não incidência tributária sobre esses lucros registrados até 31/12 de 2025, para serem distribuídos até 2028. Sim. Porque aí depois disso você tem o impacto da reforma, como vai ficar mesmo, porque aí realmente, muitas vezes, talvez para uma indústria que pode desonerar de alguma forma, num olhar meio que rápido assim sobre os desenhos da reforma, depois pagar 10% do excedente ali não vai fazer tanta diferença, porque é um 10% do excedente da distribuição de lucro. Então, e talvez até isso crie um mecanismo de você trazer sócios, pessoas, gente, para você fomentar outros investimentos a não ser a distribuição de lucro talvez diretamente. Até o dinheiro voltar. O dinheiro voltar, exatamente. O dinheiro voltar, ele como se fosse um investimento. Como se fosse um fundo de investimento de participações, em que você só tributa quando realmente ele é realizado. Não sei. Sim. Então a gente está pensando aqui, tentando, né, entender a lei, mas a lei em movimento. Sim, exatamente. Não foi aprovada. Até vou falar, porque a gente está aqui hoje gravando no dia 19/11. Então, de repente, a gente, na edição tal, não vai estar atualizado. Não vai estar atualizado. Então, gente, só para entender, hoje é 19/11. Tá? 19/11. Podemos fazer um complemento depois. Né? Exatamente. Outro assunto que eu acho que é extremamente importante, puxando esse gancho, é a questão do ITCMD. Sim, das doações. Está em julgamento também. Está na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele ia até 8%, isso é um imposto progressivo. No estado de São Paulo não é progressivo, no Brasil não é. Só que ele vai de 2 a 8. São Paulo 4. Só que São Paulo está com esse projeto de lei há bastante tempo lá, também não sei por que está parado. Sim. E esse é um primeiro ponto, todo mundo tinha essa preocupação. Só que na reforma, o que está se fazendo muito agora, que é uma outra dica também para consulte os seus consultores, né, contábeis, jurídicos, por quê? Porque doação de cotas a valor de PL, de patrimônio líquido, na reforma tributária implementada, isso provavelmente as holdings, olhem para as holdings, os imóveis integralizados a custo de aquisição, hoje você faz uma doação de cotas pelo patrimônio líquido, ou seja, pelo custo de aquisição. Está se falando, aí de novo, né, nós estamos numa realidade de movimento, que serão avaliadas e tributadas tendo como base de cálculo o valor de mercado. Sim. Tá? Como se fosse uma sociedade, uma SA de capital aberto, em que a ação tem ela é volátil. Então, o seu imóvel não vale 1 milhão, ele vale 5 milhões, ou 100 mil, 500 mil, seria a base de cálculo o valor de mercado na data da operação. Então, isso também tem causado um movimento muito grande com as consultorias, com os escritórios, né, escritórios de contabilidade, de advocacia, questionando isso. Sim. Então, esses pontos, né, reforma mais dividendos e mais ITCMD, tem movimentado muito o mercado. Até o próprio que está no Supremo, a questão ser incondicional a integralização de capital em imóvel, independente de atividade fim ou não, ela ser isenta. A integralização de imóveis em capital de empresas ainda que tenham atividade imobiliária para que ela seja incondicionada. E parece que a tendência é aprovar. Salvo engano, posso estar enganado, está 5-5. Já? Salvo engano, posso estar enganado, você tira do vídeo aqui. Mas a gente tem acompanhado, por quê? Porque também tem muita gente hoje, enfim, a diferença do mundo, na época dos nossos pais e hoje, o Max Geringer fala isso ainda, né? É a velocidade. Então você pegava um fax, um memorando, que tinha que rodar o Brasil inteiro numa empresa de abrangência nacional, demorava 1 mês para a informação chegar em todos. Agora... Hoje, você apertou um botão. E aí, com YouTube, Instagram e tudo mais, você tem os vendedores de conteúdo. Mas muitas vezes são vendedores do caos. Sim. Então, eles fazem o caos para vender. Isso. Então, a gente tem cada dia sido consultados com um encaminhamento
de um vídeo, né, no Stories do Instagram, no YouTube, perguntando, isso procede? Sim. Essa é a pergunta do cliente. Isso procede? De vez em quando eu mando uma pra você. Então, isso procede? Então, isso aqui é verdade? E aí, se você entrar hoje no YouTube ou no Instagram, o julgamento do ITBI já acabou. Só não avisaram no Supremo. Você entendeu? Não, e outra, alguns geram caos para vender um treinamento. Outros criam facilidade. Pseudo-facilidades, né? Onde tem risco. risco. Então, isso realmente, acho que, de novo, isso é uma máxima de sempre. Tenham bons prestadores ao seu lado. Pois é. Porque isso é uma dificuldade grande. Vamos falar de um tema que a gente já conversou várias vezes para alguns clientes sobre equiparação hospitalar. Pô, tem uma consultora aí contábil que ela fala que é para todo mundo, até médico, dentista, fisioterapeuta. Sabe assim, desde que tenha atividade lá e tenha custo. Falei, cara, não é o suficiente. Eu falei sobre esse tema lá em Rio Preto para as clínicas médicas. Sim. Bom, Campinas é um polo fortíssimo na área médica. A Receita tem uma solução de consulta, um entendimento até desse ano, em que tem lá algumas atividades que ela aceita, tá? Mas tem uma série de condicionantes, olhando para a Anvisa, olhando para uma série... Então, o que o cara vende? O que a gente olha? A gente olha para isso, busca o máximo, olhando sempre para a jurisprudência mais atualizada. A jurisprudência do STJ é de 2009, salvo engano, na Bahia, que foi o caso que despertou aí um maior interesse. Aí você olha para a Anvisa, prefeitura, separa a consulta das atividades equiparadas hospitalar, foto, procedimento, etc., para poder entrar com uma ação judicial pedindo esse direito para que dê segurança ao seu cliente, para que ele possa recuperar os últimos 5 anos, né, da diferença da base 32 para a base 8 do lucro presumido, seja para o imposto de renda e para a CS muda um pouco, mas também reduz muito, são uma redução de 70%, né, no lucro presumido, no impacto tributário. E aí, a gente termina o processo, não recomenda aproveitar na liminar. Não, calma, vamos fazer e tal. Perícia. Tem como tentar as possibilidades, mas de forma conservadora. Conservadora. E aí, a pessoa pega e vende. Fala, não, administrativamente a gente faz. O que acontece? Retifica as obrigações, retifica as obrigações acessórias e reduz para 8 a base de cálculo. Você consegue fazer isso, só que isso dura pouco. Sim, porque o papel aceita tudo. O papel, só que a Receita, lembrando que a Receita Federal do Brasil, em termos de tecnologia, hardware, software, etc., é a melhor do mundo. Sim. Então os cruzamentos são eletrônicos. Você faz uma redução dessa, uma alocação, em vez de 32 para 8 na sua atividade, fim, vai vir o questionamento. Então, aí você gerou um indébito. Uma pseudo-felicidade. Vou começar a compensar. No meu trimestral, pô, estou tranquilo. Aí vem autuação. Aí vem com multa. Aí todo mundo fica inconformado. Então, todo e qualquer, sejam os precatórios, sejam esses... Todas essas histórias aí, né, que facilitam... Histórias com E, né, da nossa época. Tem que olhar com calma, cautela. Por quê? Muitas vezes o empresário, né, o prestador de serviço, ele está num momento financeiro delicado. E isso ele já está fragilizado. Ele topa tudo. Muitas vezes você relativiza seu senso crítico, ou até um pouco, né, sem adjetivar as pessoas, mas um pouco da ganância mesmo. Pô, eu vou conseguir, porque você fica machucado pagando tributo. A gente paga imposto porque você é obrigado a pagar. Sim, por isso que chama imposto. Ninguém te então, perguntaram se você quer, né? Pensa, reflita, converse com seus prestadores, ouça realmente, de repente, né, o seu prestador fala, ó, tem risco, vamos entender o risco. Será que é o risco que você está entendendo, que você está tomando? A gente não conhece exatamente o seu apetite. De novo, análise SWOT nunca é demais. Sabe um outro ponto que eu lembrei agora desse bate-papo, que esse ponto, uma vez numa reunião que a gente estava em conjunto com um cliente, que você falou, cara, o verdadeiro rei, não sei se eu usei essa palavra, mas eu lembro que foi de você. Falou, cara, quem toma a decisão de você assumir esse risco aí é o seu caixa. O meu? Muitas vezes o caixa tá tão apertado, o cara fala, não vai ter outro jeito. Eu vou ter que assumir. E eu falo muito assim, a Selic hoje está 15%. Tá? A Selic teve 2%, 3%. Então, assim, o cara fala, cara, se eu tiver que pagar esse tributo, eu não pago a folha. O que eu faço? Eu, cara, quem sou eu para tomar essa decisão por você? Qual que é o mais importante para você? É isso. Se você tem um dinheiro,
Não adianta falar, não, você tem que trabalhar em compliance. Usa para o mais urgente. Usa para o mais urgente. Depois nós vamos tratar desse problema. Sim, né? Então, e ao fim e ao cabo, quem toma a decisão é o empresário. Sim. Isso é importante, né, cara? Isso é muito. Só que ele tem que estar com todos os elementos na mesa para tomar a decisão. Então, e eu falo para ele o seguinte: ele precisa desses elementos na mesa, desse grande suporte que ele precisa. Jurídico, contábil, consultorias, cara, mesmo uma análise mercadológica ali mesmo, economista, o que ele puder. Perfeito. Entendeu? Mas a decisão tem que ser dele. Tem que ser dele. E o que acontece, chamando a atenção um pouquinho aí, puxando a orelha um pouquinho dos empresários, é que assim, parece que ele gosta de vender abobrinha e ele quer vender abobrinha. Ele não quer saber de mais nada. Sim. Ele não quer olhar um dashboard, ele não quer um bate-papo com o advogado Perfeito. sobre porque é uma conversa ruim muitas vezes. Exatamente. Não, é um tema vai que é espinhoso, entender, né? já dói a cabeça. E aí o cara negligencia. E ele está ali inclusive que a decisão é dele. Então, mas assim, você sabe que outra coisa que eu falo? Que você pode escrever isso. Já viu o estelionatário antipático? Não. Que não é sedutor? É o dom, né, cara? Então, a gente que está bastante tempo no mercado e esses pseudo-prestadores ou facilitadores, eles mudam a roupagem. Muito. Muda o nome, muda isso, muda aquilo. E no final, cara, assim, muitas vezes não tem conteúdo. Não tem. Né? Mas é atrativo. Você brincou comigo e falou assim, cara, olha essa proposta, porque a gente conversa sobre alguns clientes, pô, dá um apoio aí, fala, cara, olha essa proposta desse cara. Você falou, uma vez você brincou comigo, até falou assim, cara, essas empresas aí tributárias, tipo Fast não sei o quê, Recupere não sei o quê. Eu falei, pelo nome, eu já começo a analisar o material dele. Pelo nome, pelo logo, pelo layout, pelo tipo de proposta que é feita. As pessoas que estão conversando com você não são sócios. Sim. Você não sabe quem são sócios, é impessoal, né? Aí as garantias não têm fundamento. Não. Então você olha rápido, né? Até a forma de cobrar honorário, né? Isso, quando você o cara fala... tem êxito antes do êxito. Ele tem êxito na hora. Na hora que ele retifica a obrigação acessória, ele cobra o êxito e rua. Aí você fala em trânsito em julgado para ele, você ofende ele. Você fala assim, vamos entrar com uma ação então? Ou a que você está me vendendo que tem o crédito, me dá o trânsito em julgado aqui, a habilitação do crédito, na receita a gente vai seguir em frente. O que é habilitação de crédito? O que é trânsito em julgado? O cara, você ofendeu ele falando isso. Falando, então, pra gente... Desconfiou dele, né? Desconfiou dele. Então, mas o meu cliente só faz se for com trânsito em julgado. Você tem o crédito? Não tem problema nenhum, vamos fazer a sessão. E uma das dicas é essa, o cara cobrar êxito antes Ninguém se de validar o crédito. Agora, essas consultorias também alegam que tem uma pólice. Também. De seguro. Não tem finalidade. Só que aí, assim, tudo bem, a pólice é pública, você tem que ir na SUSEP, você tem que abrir o escopo dela. Para que ela foi feita? Qual que é o escopo? Qual que é a cobertura? Não bate, né? E aí, tá lá, a pólice é de 1 milhão. Só que o cara tá vendendo crédito de 7. Se der problema, a pólice não serve para nada. Então eu já vi isso também. Tirando a seguradora, se a gente acha que vai pagar ou não, né? Que é outro problema. E muitas vezes a pólice era numa empresa e ele tá te oferecendo contratar por outra. Não tem nada não a ver. Vai pagar nunca. Uma coisa básica. Básica. Isso. E um outro ponto assim que eu acho que é interessante, porque o tempo voa e o papo é muito interessante. Tá. Realmente, ó. Cara do céu, ó. A gente sabe que o tributarista, ele também espera uma oportunidade. Muitas vezes eu já ouvi de você, de outros grandes amigos tributaristas, assim, cara, a lei, na hora da elaboração dela, ela cochila, né? Tem um cochilo legal ali, que aí depois você vem com uma tese. Sim. Né? Como tiveram teses aí do século. Sim, né? da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Até muito bom que você levantou esse ponto, porque também o timing está muito propício para isso, tá? Até por conta da reforma tributária. Mas, só entrando um pouco aqui para que a gente possa explicar para os ouvintes, é o seguinte: no Brasil se cobra preço, tributo, e aí o tributo incide sobre preço mais tributo. Isso chamado cobrança cálculo por dentro. Sim. Isso é uma invenção tupiniquim que não faz o menor sentido, porque você paga tributo sobre tributo. Sim. Bom, primeira tese monstruosa, né, que foi a tese do século, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, quando você ia pagar o PIS/COFINS, tinha preço mais ICMS. Tá errado? Estava bitributando ali. Exatamente. Tem tributo sobre tributo. Tem que tirar tirar a base. Bom, o Supremo deu, né, ganho de causa para os contribuintes, tese do século e tal. E me parece que depois disso também ficaram satisfeitos que o contribuinte não precisa de mais nada. Porque
várias decisões assim muito questionáveis iguais, talvez sobre assim, o aspecto, isso, as teses filhas, né, tese mãe e tese filhas, muito similares, o contribuinte não ganhou e que assim é muito difícil justificar o contrário, porque é muito similar. Sim. E aí na reforma tributária, de novo, né, as intenções são excelentes, republicanas. Talvez esclarecer certas coisas. A base seria por fora. Sim. Então, não teria tributo sobre tributo. Só que, entretanto, todavia, já está se falando e que se excluir o tributo da base para você aplicar o próprio tributo, vai ter uma redução de arrecadação gigante. E que está sendo tentador colocar o IBS e o CBS com tributo por dentro. Aí o que vai acontecer? Começa de novo o contencioso. Então, é isso que eu ia falar. Potencial de contencioso são ações judiciais ajuizadas contra o poder público para você discutir legalidade ou constitucionalidade de determinada coisa. E aqui nós estamos falando de base de cálculo. Sim. Né? E aí, voltando no que você falou, a advocacia tributária consultiva ou contenciosa, né? Nós buscamos, dentro da lei, a interpretação que possa ser mais favorável e defensável ao nosso cliente contribuinte. Isso no consultivo e isso também no contencioso. Então, tá lá. Não pode incidir o ICMS dentro da base de cálculo do PIS/COFINS. O governo federal não ia aceitar isso nunca, porque isso implica em redução da arrecadação e isso implica um efeito cascata monstruoso para o país inteiro. Sim. Então, nós sempre defendemos o ajuizamento de teses que são já não sedimentadas, mas que já têm a fumaça é boa. Sim. Tá? Decisões em primeira, segunda instância, muitas vezes até o STJ ou o STF já opinando. A gente entra com a ação, pode recuperar em tese os últimos 5 anos, tá? De uma forma simples, e aí para frente, termina a ação, coloca esse pacotão todo com a Receita Federal faz a habilitação de crédito, autoriza, se ela perder, ela é obrigada a pagar, e se compensa com os tributos correntes. O que acontece? Qual que é o momento que nós estamos vivendo em termos de oportunidades tributárias? Se você já está cheirando alguma Nós já estamos trabalhando muito em oportunidades tributárias. ICMS sobre produtos intermediários. Por quê? O ICMS vai acabar. Se você não contabilizar esse potencial crédito, seja administrativo, lançando em obrigação acessória, ou entrando com uma ação judicial e registrando na contabilidade esse potencial crédito, você não vai poder aproveitar depois. Em 2027, o PIS/COFINS acaba. Sim. Então, PIS/COFINS é alargamento da base dedutível dos insumos para fins de PIS/COFINS. ICMS sobre produtos intermediários. E começa tudo de novo. E aí, as empresas, e aí isso é basicamente aplicável para o lucro real. Tá? O presumido tem muito pouco, como tem contabilidade de custo, a base de lucro é presumida. No lucro real, vou te falar outra coisa que a gente tem trabalhado muito. ECREDAC, crédito acumulado de ICMS. Sim. Se o cara não gerar o ECREDAC e ele tiver um valor muito alto, que ele não conseguir absorver, o ICMS vai acabar, ele vai perder o crédito. Desculpa, minto, ele não vai perder. Eu vou me corrigir. Ele vai poder apropriar esse crédito a partir de 2033 em 240 meses. São 20 anos. Não, isso é igual a nada. Não, exatamente. Talvez o bisneto dele, se a empresa durar tudo isso. Né? Nós temos lá, hoje a gente tem uma divisão específica dentro da consultoria tributária de oportunidades tributárias. Que legal. Tem profissional dedicado a isso. E para isso a gente conta com software. Sim, tá? Legal. Por que do software? Porque o software ele pluga na obrigação acessória, porque é muita informação. Você imagina uma empresa que trabalhe em uma indústria que venda para B2B e B2C. Sim. A quantidade, e um varejo, a quantidade de notas fiscais que talvez a quantidade de produto do cara. SKU. Então, o que acontece? Coloca ali, e o próprio sistema ele faz o compliance. Sim. Ele faz uma auditoria antes de você levar. No ECREDAC, por exemplo... Já levanta a fumaça, né? Aí você vai lá... Então, no ECREDAC, que hoje uma empresa consegue 18 a 24 meses conseguir o deferimento, nós conseguimos em 3 meses, 2 meses. Por quê? Pela velocidade das coisas, exatamente. E você entregar pronto, sem nenhum tipo de possível conflito entre erro mesmo, escrituração, nota. E aí você elimina isso, a fiscalização vai muito mais tranquila. Sim. Né, sobre esse potencial. E outra é o volume. Muitas vezes você pega uma empresa de médio para cima aí. Antigamente batia a nota na mão com o Excel. Isso é falou, era 6 meses operando.
e muitas vezes para achar um crédito que não compensava. E perdendo o prazo de decadência das 60 competências. Ia prescrevendo enquanto você não terminava. Ou você ia ter que protocolando o pedido conforme prescrição. Exatamente. Então a gente tem trabalhado muito isso para os clientes, obviamente, de novo, para as clínicas médicas no presumido, mas a grande maioria dos clientes ou contribuintes, lucro real. E aí esse cara tem que olhar para isso, porque a reforma tributária vai extinguir o regime que hoje a gente está distrito aqui dos tributos. O que ele tem o que ele tem para investigar tem que ser agora. E aí a gente também faz de novo uma matriz de risco, luz vermelha, amarela e verde, né? Oportunidades para IPI, né? Setorial, tá? Tem setores que tem muita oportunidade para IPI, vai acabar. Sim. Então isso obviamente as de lucro real geralmente tem mais estrutura, né? Até pelo porte, mas você fala disso, muitas empresas não têm nem noção, cara. Mesmo no lucro real. E eu não estou falando ser agressivo, isso aí é aberto ao cliente. Esse aqui é uma bola dividida, vamos entrar com a ação. E colocar ali, poder registrar o potencial crédito. Mesmo que perder, você baixa isso. Sim. Só que se você ganhar, lá em 2033, uma ação judicial demora 5 anos. Lá na frente, você vai ter isso registrado. Cara, muitas vezes você vai poder aproveitar. É um lucro daquilo que você se esforçou tanto. Só lembrando, é na última linha do DRE. Sim, direto, né? É na veia, resultado direto. Impacto em resultado direto. Sim. Quando a gente fala em débito, né? Em ter pago algo a maior dos últimos 5 anos. Pois é. Cara, o papo tá bom demais. Vamos ver se a gente fica atento a essas... Vamos. De repente, vamos fazer a parte 2, parte 3. Parte 2, parte 3. E, cara, obrigado. Eu queria, antes de acabar, antes de pedir uma mensagem final aí de cuidado, de aconselhamento para os empresários nessa fase tão de mudanças radicais deles de comportamento como gestores. Eu queria que você terminasse com isso. Eu queria registrar um ponto aqui. Esse cara aqui, ele não usa terno só para trabalhar, viu? Esse cara aqui usa terno para jogar futebol. Mentira, já passou a minha fase. É marcador, dá umas pernadinhas de vez em quando aí, mas sem cair no chão, cara. Impressionante. Craque, viu? Craque. Quem não acompanhou, olha lá no YouTube daí, porque deve ter uns joguinhos lá. Obrigado. Cara, mas craque, joga de terno mesmo em campo. É você e poucos, Kaká, Raí e Rafael Mendes. E o Fábio também agregou muito lá no campeonato nosso lá. Eu acho que ele é mal aproveitado como zagueiro, podia jogar mais pra frente ali. Então, mas você falou isso pra mim, eu acho falei, que uma caixinha. Não falei? Não falei? Tem caixa pra jogar pra frente. Mas, meu querido, deixa uma mensagem aí de cuidado, de cautela, cara, eu acho que sempre a gente tem que ser conservador e cauteloso quando a gente ouve um possível canto da sereia, né, alguma coisa mágica, isso sempre. Mas olhando para a reforma e para o que a gente está olhando para frente, o que vai vir, eu acho que eu vou pegar até o gancho do círculo virtuoso de prestadores de pessoas. É muito importante que você esteja com pessoas habilitadas, competentes, parceiras, né, para que você possa seguir, olhando para a sua atividade fim, para o crescimento do seu negócio, mas com esse suporte desses prestadores em volta, porque... como eu falei, estamos lá numa empresa de segunda geração e o prestador, sem preconceito não, pelo amor de Deus, o prestador da área contábil não acompanhou. Não acompanhou, ainda é um amigo do fundador que está lá e ele já não está mais na velocidade, não acompanha. O próprio fôlego mesmo. É o fôlego, e o próprio jurídico, né? Hoje a gente tem, cara, RP, software de controladoria, software. Nós temos software de recuperação de crédito que é impressionante para busca de bens, etc. Não faria aquilo que uma mão manual demora. Fazer. Não, mais de ano você ganha. E o de oportunidades tributárias. Então, tudo isso aqui é investimento. Aqui, como, né, hoje eu fiquei encantado aqui com a estrutura nova de vocês, ser formada, ampliada. Isso tem valor. Isso é investimento em pessoas, em estrutura, para poder prestar um melhor serviço. Então, eu acho que o empresário tem que estar atento sempre a isso. Ah, mas eu vou pagar mais caro. Não é por aí. Essa não é a linha final. Não é, porque um erro contábil, ou um erro de interpretação, ou mesmo um erro jurídico, custa muito, muito caro. Sim, né? Com certeza. Por isso que, né, a nossa responsabilidade é enorme. Sim. Né? E não é puxando o nosso lado aqui não, mas o preço de um mau advogado ou um mau contador é maior ainda, né? E eu tenho um tio, até por afinidade, muito amigo do meu pai,
em que ele é um dos maiores especialistas do Brasil de canal, dentista. Sim. E ele falou que o que ele mais faz hoje é refazer canal. De quem foi buscar algo que era simplesmente calcado no preço e que tem que ser refeito. E para refazer é muito mais caro do que fazer. Exatamente. Né? E muitas vezes o nosso, a gente só tem que dar uma notícia ruim e gerenciar esse passivo de uma forma que seja palatável para pagar. Sim, exatamente. Né? Então, essa é a mensagem, né? Busque bons prestadores. Ah, não, mas eu não quero o escritório de São Paulo que tem 1000 advogados. Não estou entrando nesse mérito. Ou o escritório de contabilidade mundial, não é esse. Mas tenham pessoas que, assim, a nossa atividade, a grande maioria é por indicação. Sim. Né? Esse é um ponto de referência já. Esse é um ponto. Se você tem uma referência de um amigo, colega, mesmo do mesmo setor, do mesmo setor, né? Um competidor aí, né? Um concorrente, que ele te fale, pô, eu tô feliz com esse cara. Sim. Legal. Esse cara me prestou um bom serviço. Então, eu acho que é muito por aí para formar uma opinião, para olhar para os seus prestadores, mas olhar para os seus prestadores e ter tranquilidade que isso está andando. Para que você possa olhar para o seu negócio, para a expansão, crescimento do seu negócio. Boa. Cara, obrigado pelo bate-papo, foi top demais. Show de bola, eu que agradeço. A gente volta com atualizações. Estou à disposição. Pessoal, valeu, até a próxima. Viu?